a última vez que eu vi a mamã, né, na sua casa, acho que foi no ano passado, no aniversário do Telúrio, e depois não voltei mais, mas, mas pronto, eu tinha hábito de visitar lá a casa, principalmente quando estava lá Miriam, né? Então, só passamos Não é? a nos encontrar na igreja. É, É verdade. sim, mas pronto, estou contente por podermos estarmos juntas, para conversar um pouco, para partilhar nossas experiências. Acho que depois de eu ter me tornado mãe, não conversamos assim com muita frequência, Sim, 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 sim. mas pronto, pelo menos a mamãe conhece a minha filha, né? Conhece a Neika. Conheço. E ainda que a Neika não conheça a casa da mamãe Joana, mas pronto, já se conhece assim, informalmente, vamos assim dizer. Há de É, conhecer. sim, sim, ainda vamos visitar. Estamos a dever uma visita, temos que visitar. Temos que visitar. Exatamente. E, então, nós já estamos a gravar o nosso programa. Quero dar boas-vindas à mamãe. Muito obrigada por ter aceitado ah, estar aqui conosco, não é, para partilhar a sua experiência nessa jornada da maternidade. E pronto, eu vou pedir para que a mamá possa se apresentar. É a primeira vez que está aqui conosco como painelista, não é? Para que os nossos internautas possam também conhecer a mamã Joana. Muito obrigada. Agradecer bastante por este convite. Saúdo a todos e saúdo a si, saúdo a todos os programadores, né? Agradeço desde já pelo convite. Boa noite. Muito Eu bem. chamo-me Maria Joana Ernesto Macamo Conwana. Um nome tão longo, né? Mas pronto, é esse. E sou mais conhecida por Joana Macamo. Conwana é mesmo apelido do casamento. Como funcionária dos registros de notariado, quando eu me casei, nem fui eu, por acaso, que pedi para adotarem o apelido, mas sim uma minha colega pegou o processo, foi acrescentar lá. Eu, na altura eu trabalhava na primeira conservatória do registro civil. Então uma minha colega amiga foi espreitar o meu processo, viu que não tinha lá a adoção do apelido. Então ela foi acrescentar. Sem perguntar-se nada, foi lá e acrescentou o apelido. A colega acrescentou. Então foi uma surpresa, que até o meu marido depois me perguntou: agora você levou o meu apelido, né? Eu disse: ixi, foi uma surpresa também. Acho que a minha colega Mônica tramou, foi lá colocar apelido. Mas pronto, já estou aqui em casa, é mais um membro da família. Enfim, É enfim, assim uau. ficou. Ok. Eu não sabia que a mamãe Joana, bem, que o primeiro nome é Maria. Porque Veja desde lá que só. estou cá em Maputo, conheço por mamãe Joana Macam, Joana, não, perdão, Joana, perdão, faz confusão com Joana a irmã, Macau. sim, mas queria dizer, conheço como, não conhecia como Maria, mas era só Joana Macam, sim, Joana Macam, e não Maria Joana, então é Maria Joana Macam. Exatamente. Porque, algo de bom, afinal, estamos aqui a fazer o programa, estou a conhecer o nome da mamãe todo esse tempo, estou há quase 10 Já anos aqui em Maputo e não sabia. por acaso, todas as vezes que eu me apresento, sempre as pessoas despertam a atenção, depois me perguntam, mas como é que fica escondido esse nome da Maria? Eu disse, pá, está assim mesmo, mas está lá no documento, está lá no meu BI patente.
Ok, ok. Mas pronto, já é um prazer conhecer, não é? Nunca é tarde. Agora já conheço a mamã Maria Joana Macam. Obrigado. Então, mamãe, eu gostaria de ouvir de si, não é? Mamãe, que é mãe de 4 filhos, se eu não me engano. São quatro. São 4. São quatro, sim. Então, gostava de ouvir da mamãe como é que foi a primeira experiência quando mamãe se tornou mãe. Como é que foi receber a bebê, não é? Penso que a mais velha é uma menina. Como é que foi, como é que foi o processo, tudo isso. Pode partilhar conosco a sua experiência. Exatamente. Bom, a experiência foi boa, né? Eu, na verdade, já esperava ser mãe. Quer dizer, a partir do momento que você fica grávida, começa então a experiência, começa aí mesmo, antes de ter o próprio bebê. Procura saber isto e aquilo, mas na verdade eu era uma pessoa muito calma, muito calada. Não procurava muito saber como é que as coisas são, como é que vai decorrer. E ao longo da gravidez, e por acaso eu fiquei 2 meses sem saber que eu estava gestante. Uma minha prima é que me disse que tu estás grávida. Eu disse, sim, não sei que estou grávida. Disse, estás grávida. Então eu tinha o meu tio que era enfermeiro. Fui lá ter com ele, explicou. Então fizemos o exame. Ele disse, confirmou que realmente estás grávida. Apenas eu só estava a sentir umas pequenas complicações, alterações, né? Não comer isto, não gostar disto, o cheiro de óleo já não era comigo, não sei o quê. Muitas comidas já não queria, mas pronto, não percebia o que era. Então, depois desse exame, é que fiquei a saber mesmo que eu estava grávida. Então, pronto, informei ao meu esposo, olha, estou grávida. Então, disse, tudo bem. Então, pronto. Aí expliquei uma minha prima, muito amiga minha, que trabalhávamos juntas. Então, realmente, primeira vez, não é assim tão fácil você perceber tudo. E quando estávamos no mês de julho, como na minha ficha pré-natal vinha que teria bebê no dia 11 de agosto. Só que a minha prima, que já era experiente, que trabalhávamos juntas, um dia desses ela me chama. Quando é que tu espera o bebê? Eu disse, "Oh, segundo aquilo que vem na ficha, vem dia 11 de agosto. É quando ela depois me perguntou e procurou inteirar melhor, né? Então eu expliquei. Então ela disse, sim, minha irmã, não has de ter bebê em agosto. É este mês mesmo de julho que has de ter bebê. Eu, uau, este mês. Ela, sim, este mês prepara-se para ter bebê. Então ela depois me perguntou o que eu já tinha lá em casa. E veja só que foi num momento difícil. Eu tive minha filha em 1984. Era tempo de fome, tempo de falta de nada, aliás, de falta de tudo, quase, não é? Para ter mantinhas, para ter roupinhas, era muito difícil. Então, pronto, eu fui dizer ao meu esposo, olha, aqui bebê vai nascer este mês. E era quando isso aí? Era mesmo, só me faltava uma semana, porque ela até me disse, próxima semana, espera teres bebê. Epa, eu saí dali quase a tremer, quer dizer, emoção, mas também já preocupada.
Então, pronto, eu quando fui informar o meu esposo, começamos a procurar algumas coisinhas. Pronto, conseguimos umas roupinhas, guardamos. Mas qual vai ser essa data? Aí já ninguém podia prever, porque estávamos à espera mesmo do dia 11 de agosto. E, na verdade, dia 27 de julho, a menina diz que eu já não quero ficar mais dentro da barriga da minha mãe. E aquilo foi meio espetáculo, né? Percebes, né? Porque levantei a casa de banho. Estou a urinar, quando vou, estou a voltar, novamente. Então eu disse ao meu esposo, eu estou a tirar urina que não termina. Ele começou a tremer, em vez de ser eu a tremer. Ele que começou a tremer. Agora eu vou fazer o quê? Agora é para fazer o quê? Eu disse, é para irmos ao hospital. Graças a Deus tínhamos um vizinho que tinha transporte. Nós vivíamos no 7º andar, ali na CUP. Ele, o senhor que tinha transporte do vizinho, vivia aliás, nós vivíamos no 8º andar. Ele vivia no 9º andar. Pronto, ele já estava à espera, era um casal experiente, um pouco idoso, já tinha uns 3 ou 4 filhos. Então, nos levou para o Hospital Central. Quando chegamos lá no Hospital Central, mediram, disseram que ainda faltava muito para eu ter bebê. E tínhamos que ir no hospital 1º de maio, que era mais perto. Eu aí é que fiquei já a tremer, porque eu já não sabia o que faltava mais para o bebê nascer. Na verdade, saímos dali, fomos para 1º de maio, chegamos lá, nos receberam e mandaram voltar a ele. Ali comecei já a ter medo, agora fiquei sozinha aqui. E o engraçado é que eu estava a ver aquelas senhoras já com experiência, grandes, a gemerem ali, outras já fazerem barulho, não sei quando. Eu disse, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer aqui. Mas, na verdade, calmamente, as dores não foram muito fortes e tive minha bebê. E, graças a Deus, estava lá a minha cunhada a estagiar lá no Hospital 1º de Maio. Ela, quando entra, ouviu logo a minha voz a falar com as enfermeiras e pronto, o bebê chegou. Foi ela que deu notícia ao meu esposo, olha, Gero já és pai. Realmente foi emocionante. A experiência foi muito boa e eu já havia cuidado de umas 2 crianças da minha tia, mas depois percebi que é muito diferente cuidar bebê de outra pessoa e cuidar aquele bebê que é seu, que todos os cuidados devem ser 100% seus cuidados. Então, aí comecei já a ver que este já é o crescimento. E foi mais ou menos assim. Ok. Eu anotei aqui o que a mamãe esteve a dizer e pronto, queria comentar algumas semelhanças que eu encontrei com a minha situação ou com o meu caso. A mamãe disse que só descobriu que estava grávida 2 meses depois, né? Também Exatamente. aconteceu, sim, aconteceu assim comigo. Eu fiquei grávida, não sabia. Então, quando nós descobrimos ou tivemos a certeza, a bebê já tinha 2 meses, estava a caminho do 3º mês. Então, os 2 primeiros meses eu não sabia. Então, noto aqui alguma semelhança. A segunda é a previsão do parto, né? Mamãe disse que a sua filha estava para dia 11, a minha também estava para dia 11, mas acabou vindo
acabou vindo também antes, então estou aqui a ver semelhança das nossas filhas. Pronto, também é uma Já menina viu? também. Também tive uma menina. Enfim, pronto, mas já para o meu caso também, eu não tive assim muitas dores. Bem, eu ouvia muita coisa, né? Lia também e sempre fala-se, né, que o parto dói, é doloroso, você vai sentir muita dor, etc. Então, quando eu entrei em trabalho de parto, eu não sabia que estava em trabalho de parto e não estava sentindo nada. Não sentia dores, fomos para a consulta de rotina normal. Então, lá é que a doutora pergunta, ei, não está sentindo nada? Eu disse, não sinto nada. À noite não sinto nada? Não sinto nada. Eu disse, você está em trabalho de parto e está com dilatação 1. Sim, não sentes nada? Eu, não senti, também não senti. Mas, pronto, a dilatação foi evoluindo, mas eu não tive assim, não é? Eu não senti assim, uma dor. Eu estava à espera por aquilo que eu já tinha escutado de outras mães, por aquilo que eu tinha lido, então eu estava à espera de umas dores, né, muito fortes, assim, mas eu não senti, sentia pontadas, né, como se fossem cólicas, mas de leve, não, enfim, não aquilo que eu estava à espera, Uhum. que sempre comentam que dói, então eu ainda sentia, mas ficava à espera que a dor ainda vai chegar, ainda não chegou, ainda vai chegar, tudo Exatamente. bem, vai chegar. Então eu estou calma, estou à espera, vai chegar a minha hora de espernear, de gritar, ficava à espera, mas não sentia a dor a chegar. Queria perceber um pouco da mamãe, né? A mamãe disse que era calma, na verdade ainda é. Eu acho que a mamãe Joana é muito calma, é muito doce. É muito assim do seu cantinho, não é de confusão. Então, acho que não mudou muito. Então, eu queria saber como é que foi o pós-parto, se teve assim ajuda de alguém ou não, porque para mãe, né, primeira viagem, é a primeira criança, não tem assim muita experiência, como a mamãe disse que cuidou de alguns bebés ou crianças de outras pessoas, mas é bem diferente de cuidar da nossa própria criança ou dos nossos próprios filhos. Então, como é que foi esse período do pós-parto? Já tendo a bebê em casa, como é que foi a rotina, como é que lidava com tudo? Exatamente. Aí foi mesmo um pouco pesada, né? Porque os meus pais, a minha mãe, eles estavam em Gaza e era num período de guerra, que era difícil mesmo alguém deslocar de uma província para outra. Primeiro porque a minha filha nasceu enquanto não, não pesou aqueles quilos suficientes. Era tido como se fosse pouco de prematuro, né? Apesar de ter fechado os 9 meses, mas não tinha crescido assim completamente. Então, ali logo as enfermeiras disseram que eu tinha que cuidar muito bem do bebê, tinha que embrulhar e sempre, estar sempre coberto e tudo mais. Então, fui fazendo isso, ajuda concretamente. Posso dizer que não tive assim tanto, mas graças a Deus, a minha cunhada, ela como já estava a estagiar, ela era uma enfermeira, né? Já estava a estagiar, então muita coisa ela já percebia. E ela também já tinha a primeira filha dela. Então, ela, como eu disse, ela estava a estagiar no 1º de maio, perto dali da CUP, onde eu vivia. Então, ela fazia sacrifício, coitada, quando saísse do hospital, ela vinha na minha casa para vir me fazer massagem, mostrar como é que eu tinha que dar de mamar o bebê, como é que eu tinha que pegar e pronto, aquelas coisas principais. Realmente eu me recordo que havia ficado
coágulo de sangue, né, na barriga. Então, já a fazer mais de uma semana, ela passa de lá de casa, continuava a me fazer massagem, me fez massagem forte, e veja lá, só que foi nas costas, não na barriga. Quando ela coloca a toalha com água bem quente nas costas, logo aquilo saiu mesmo, como se fosse um bebê mesmo a nascer. Então, pronto, eu fiquei admirada. Afinal, acontece isso aqui. Então, pronto, ela perguntou como é que se sente, como é que se sente. Eu disse, estou a sentir alívio na barriga, principalmente na região de bexiga. Então, pronto, é quando depois fomos em casa da minha tia, ela disse que tinha que amarrar a barriga, porque senão depois a barriga havia de ficar grande e tudo mais. Então, eu fui seguindo aqueles conselhos da minha tia. E depois o pior é porque, como só vivíamos nós os dois, com mais um colega dele do serviço, que também foi antes dele ele casar, a criança, quando aquele momento de ter cólicas, não sei quanto, apesar de que a minha filha, ela não chorava de qualquer maneira, era aquela de dormir. E ela dormia todo dia, só às 20 é que acordava. E ela era muito preguiçosa mesmo no mamar. Você tinha que, como é que posso dizer? Tinha que insistir mesmo. Ela pegava a mama, chupava um pouco, aquela que está a dormir, só provocava leite, aquela que está a dormir. Eu tinha que fazer todos os possíveis para ela poder dormir. Então, o pior foi quando teve problemas já de pneumonia. Então, começou a respirar um pouco fundo, levamos para o hospital. Na verdade, tudo era só hospital. Então, levei para o hospital. Lá a enfermeira disse que a criança tinha pneumonia. Então, tinha que ter um tratamento mesmo especial. Aquilo que eu me referi no início. Tinha que estar sempre coberto, por camisolinha e mesmo transpirar. Eu tinha que lhe deixar com chapéu, sempre agasalhada a criança. Então, pronto, minha mãe estava longe, a cunhada só passava uma vez a outra. Também a minha cunhada, posso dizer que ela não tinha muita experiência, porque ela também só tinha uma filha, só tinha a primeira filha, também ainda não tinha adquirido muita experiência. Mas pronto, as enfermeiras lá iam explicando isto e aquilo, porque a minha tia, outras coisas, ela dizia que pergunta à família do teu esposo, pergunta à família do teu esposo. E a família do meu esposo, eu não tinha sogro, nem sogra, os meus sogros já haviam falecido há muito tempo. Eu só tinha as minhas duas concunhadas. A minha primeira concunhada, que é a esposa do nosso mano mais velho. Mas ele também não explicava as coisas assim com precisão. E ela, como não era assim crente, posso dizer, então a tendência era de puxar para aquele lado, de procurar saber isto e aquilo, estás a perceber, né? Então, ali via que a ajuda, na verdade, não seria assim tão maior, né? Mas pronto, fui vendo as coisas também com as outras lá no hospital. O maior problema era do crescimento, porque os quilos eram muito, só aumentava pouco, mas pouco mesmo.
às vezes o peso mantinha, o peso não crescia, não aumentava de peso, mas era devido mesmo a esse problema de, eu disse pneumonia, desculpa, não era pneumonia, era bronquite. Se era bronquite que a miúda tinha. De modo que estávamos frequentemente no hospital. No hospital central quase que virou minha casa. Minha casa, algumas médicas cubanas até já me conheciam. Ok. Mas então, eu não quero deixar agora de comentar, tenho medo de me esquecer, na verdade, eu estou espantada, né? Eu estou espantada por causa das semelhanças que as nossas filhas têm, não é? Eu agora, acho que quando eu ver a mãe da Tícia, vou dizer para ela que, olha, você tem ou passou nem um pouco pelo que a minha filha passou, não é? Em conversa com a mamãe Joana, eu acabei por perceber um pouco mais sobre a sua história de vida e eu estou espantada, não é, mamãe? A gente não conversa, não conversamos sobre isso, mas estamos aqui a descobrir coisas. O primeiro ponto que eu queria comentar é sobre essa questão de peso baixo, não é? A minha filha também, ela, não é, quando nós íamos fazendo a ecografia já lá para o fim, a minha médica me dizia que a sua filha é elegante, então coma um pouco mais. Eu não comia muito na gravidez, não comia muito na gravidez e pronto, eu via amigas já dizerem que sentiam fome, comiam muito durante a noite, mas eu não, a minha luta era para comer, eu comia muito, muito pouco, na verdade eu não sentia muita fome. Então, o que eu comia até achava que eu estava a comer muito, que aquilo já era muito, mas eu não acordei, por exemplo, à noite em nenhum momento para procurar comida, não tinha hábito de comer nos intervalos das refeições. Então, ela dizia para mim: olha, quando eu descobri que estava grávida, até o meu peso tinha baixado, a hemoglobina também. Então, a luta da médica nem do meu marido era me fazer comer. Então, já lá para o fim da gravidez, ela disse: olha, sua filha é elegante. Então, tens que comer mais, né? Coma um pouco mais, que é para, enfim, para ambas ganharem. Acho também que foi por isso que eu não ganhei muitos quilos, enfim, não tava assim, com muitos quilos. Mas então, quando a bebê nasceu, também nos disseram que pronto, a bebê nasceu, mas está um pouquinho abaixo do peso, mas não era prematura. Uhum, Yeah. E também ela não mamava bem. Mamava, mas não o suficiente. Então, por causa disso, ela dificilmente ficava com a barriguinha cheia e chorava muito. Diferentemente da filha da uma Joana, que era calminha, a minha chorava. E chorava muito, muito. Que eu até sentia medo de ficar com ela sozinha no quarto do hospital, porque sabia, ei, bebê vai chorar, o que é que eu vou fazer? Então, eu sempre queria que ela ficasse com o pai, porque o pai conseguia lhe acalmar, né? Conseguia colocar ela para dormir no colo dele e babava, etc. Então, a bebê calma, mas uma das enfermeiras já tinha dito que a bebê chora muito, quer dizer, ela tinha intervalos curtos de sono, porque ela dormia sem estar com a barriguinha cheia, isso porque ela não estava satisfeita. Mas eu pensava, mas eu estou a dar o peito, e ela mama e larga sozinha, não sou eu que estou a deixar. Então, se ela larga, não é porque saciou, ela dizia, não, a bebê está com fome, está com fome, está com fome. Então, nisso, iam dizendo, não é, que, por exemplo, eu não tinha leite suficiente para uhum, satisfazer a bebê. Era uma hipótese. uhum. Mas, quando apareceu, vamos lá, a minha médica, ela espremeu e disse: não, você tem leite. Então, não introduza leite artificial, não é necessário, você tem leite. Então, dá leite a bebê. Mas quando eu dava, ela mamava, mamava e depois largava e chorava muito. Então, eu comecei a pensar que podiam ser cólicas, porque ela parecia que sentia dores ao Uhum. mamar. Então, largava peito. Mas com isso, não era o meu desejo introduzir leite artificial para minha filha, não era nosso desejo, nem meu, nem a do meu marido, porque queríamos fazer o aleitamento exclusivo, não é? Que é o melhor, que a bebê mamasse, sim, durante os 6 meses, etc. Só com aleitamento exclusivo, eu também teria
licença, teria o tempo suficiente para fazer isso, e nós fomos resistindo a isso. Mas a bebê foi perdendo quilos, né? No primeiro dia de vida, perdeu, o pediatra vinha, pesava, ela perdeu, mas é normal, porque bebês quando nascem, depois perdem quilos nos primeiros dias, então é normal. No segundo dia perdeu, mas no terceiro a pediatra disse, não, ela já perdeu os 10%, que se considera normal, não é o limite durante essa fase. Então, temos que ver por que ela está a perder peso, não está a ganhar. Então, com isso, a primeira hipótese é aquela, porque não tem leite, porque não sei o quê. Então, fui ouvindo, não é, conselhos que devia, por exemplo, tomar cacana, água de cacana, comer mandioca, não é? E isso fazia com que aumentasse a produção do leite. E eu tomei água de cacana, procuramos, comia mandioca. Então, mas a bebê continuava a não chupar o suficiente. E eu estava ali com muito leite e fiquei com os seios todos grandes, inchados praticamente. E com aquela sensação de febres, de dores, porque tinha muito leite, a bebê não chupava e aquilo inflamou, e tinha feridas no mamilo, mas começou já a ser algo um pouco pesado, né, para uma mãe de primeira viagem, quando se ouve que a bebê perdeu peso, parece que está a ouvir, sei lá, né, chegava algo muito pesado, eu ficava preocupada, o que se passou com minha filha? Por que não está ganhando peso? Ficava toda preocupada, digamos, excessivamente com isso, mas que quando foram fazer um estudo para entender por que a bebê não estava a ganhar peso, né, naqueles 4 dias de vida, só estava a perder, chegamos, né, ou chegou-se à conclusão que a bebê que não mamava o suficiente, não que eu não tinha leite. Eu tinha leite, que até me recordo o que disse uma enfermeira, que eu até poderia doar o leite que eu tinha, porque tinha muito leite, mas infelizmente a bebê não chupava o suficiente. Ela chupava e largava. Não queria, enfim, vamos dizer que pronto, tinha preguiça ou o que, mas ela não queria peito. Então, naquele ritmo, para invertermos o cenário, as pediatras, foi até mais de uma que analisou, disse que temos que introduzir leite artificial, porque agora estamos a correr, contra o tempo ela já perdeu os 10 quilos considerados normais. Então, ainda que vocês, pronto, não queiram, é uma necessidade, temos que introduzir leite artificial para ela ganhar peso. Então, pronto, tivemos que, não era o que queríamos, não era desejável, mas a condição não nos deu uma outra hipótese. E nós introduzimos o leite artificial. Dito e feito, acho que em 10 ou 20 dias, o quilo, bum, já saltou, acho que dobrou, né? Minha filha começou já a ganhar peso, mas com isso, mamãe, nós recebemos, assim, alguns comentários não positivos, porque nós estávamos a fazer o aleitamento exclusivo, né? Que também é o ideal, e que a gente sabe. Então, as pessoas iam, mas por que estão a dar artificial? Porque o leite artificial é isso, porque o melhor leite é o materno, por que não dão? Então, tinha que sempre estar a explicar às pessoas, e não é porque nós não compreendemos que o aleitamento exclusivo, o leite materno é o ideal, é o bom, é o melhor, mas cada situação é uma situação, cada criança é uma criança. Então, para o caso da minha bebê especificamente, ela não estava a sugar o suficiente. Nós até tentamos bombar, mas ainda assim ela não ficava satisfeita. Então, isso estava a interferir no peso dela. Então, foi a pediatra que esteve no nascimento dela, foi uma outra. Foram 3 pediatras diferentes a avaliar a bebê e não davam uma outra solução senão introduzir o leite. Então, não introduzir até já seria, não sei, algo já irracional, porque era prejudicar a bebê, deixar com que ela perdesse peso só porque queremos fazer aleitamento exclusivo, né? Porque cada caso é um caso. E se as médicas estavam a recomendar, é porque era necessário. Então, queria perceber da mamã se também não teve situações dessas em que escutou coisas, enfim, de pessoas a comentarem sobre uma escolha que a mamãe tenha feito, ou sobre, por exemplo, hoje é comum também ouvir as pessoas a comentarem sobre peso de bebês, a comentarem porque um é gordo, um é magro, porque aquele que é magro é porque não está saudável, enfim, a
a darem sugestões ou dicas, mas como se fossem críticas ou pressão que vão fazendo para a mãe, sem perceber o caso específico do bebê. Como eu disse, cada bebê é um bebê. Há bebês, sim, que mamam e mamam muito, que até eu via, não, mas meu filho até dorme a mamar, está toda madrugada a mamar. É um caso específico. A minha filha não, ela não queria isso. Eu dava peito, eu tinha leite, mas ela não queria. Então, para causa dela, foi necessário ter o leite artificial como algo complementar para que ela pudesse ganhar peso, mas não foi uma coisa que as pessoas, quando viam ou sabiam, reagiam assim de uma maneira boa. E depois, isso, às vezes, acaba colocando uma pressão na mãe, que pensa que eu estou a fazer algo de errado, ou eu estou a prejudicar a minha filha, eu devia seguir isso. Mas sem entendermos que cada caso é um caso, cada bebê é um bebê. É verdade que há bebês que mamam muito bem, mas há outros que não. Então, nós temos que seguir, não é, a recomendação médica ou aquilo que é o possível ou o ideal para cada bebê. Então, eu queria saber se no caso da mamãe, naquela altura, se sofreu esse tipo de pressão ou de comentários de pessoas, se iam falando sobre o peso da sua filha, sobre o que é que devia fazer, o que é que devia dar, por que é que não dava isso, aquilo, como é que era naquele tempo? Exatamente. Pronto. Realmente, para mim, posso dizer que foi ao contrário, porque naquela altura nós só tínhamos 2 meses apenas de convalescência. Depois do parto, você só ficava 60 dias, o terceiro mês tinha que estar a trabalhar. Então, estando a trabalhar, você não tem outra opção a não dar o leite ao bebê. O problema que eu, na verdade, tive, que não me deixava sossegada, é porque eu não tinha ninguém para ficar com criança. A minha criança sofreu, eu sofri, porque eu tinha que ir deixar em casa da minha tia, na Polana Canice, eu a trabalhar na primeira conservatória. E lá deixávamos com a minha prima, que não tinha uma idade assim, é a primeira filha da minha tia, que ela também eu liquidei. Então, ela não tinha todos os cuidados. Às vezes, eu saía no serviço, né, 30 minutos antes. Naquela altura, nós entrávamos às 7h30 até às 12. Tínhamos aquele intervalo das 12 para voltarmos a entrar às 14. E nessa altura não havia chapas, simplesmente só circulava uma chibom. E você atrasar 5 minutos no serviço, era falta, e essa falta, para somar algumas faltas aí, você tinha que ser descontado no salário. Então, aquela hora, o meu esposo, nós tínhamos motorizado. Às vezes, um e outro dia, ele conseguia vir me pegar de motorizada ali na primeira conservatória para irmos a Polana Caniço, para eu ir dar de mamar o bebê. Mas como eu disse, de dia ela dormia. Às vezes chegava lá, enquanto a minha priminha, né, que cuidava dela, já lhe deu leite e já não chupava o leite materno. Eu tinha que voltar assim, já com blusa aí, amodada Toda molhada. do leite, para ter que ficar até às 17. E o meu esposo ia à escola. Então, às 17, eu saía daqui da primeira conservatória para pular na Caniço a pé, para ir buscar a minha filha lá em casa dos meus tios e voltar a pé para Cube. Percebes, né, minha filha? Então, às vezes, a minha prima, ela trazia bebê em casa. Ela dizia, mana, eu hei de trazer bebê em casa. Então, ela era menina e a minha filha, como não chorava, Carlota,
Às vezes ela saía, ia em casa de uma amiga, brincar naquelas bandas da Pandora ali. Eu ficava na varanda, já aflita, não havia telefones móveis naquela altura. Mas está onde? Sabe que às vezes eu saía do serviço para pular na Caniço, eu chegar lá dizerem que Hortência já saiu há muito tempo com o bebê. Onde é que ela está? Eu sair da Polana Caniço, voltar para a Cupe sem bebê. Chegar ali, ela vinha, às vezes chegava ali, a criança, aliás, está vendo o beberão? Ela pôs medida até encher o beberão, enquanto tinha aquelas medidas que tinha que ser até 50. Então, outro dia eu faço isto, quando estou a despejar aquele leite, tinha areia ali, dentro mesmo do beberão, do leite. Eu, às vezes, chorava sozinha. E de fazer o quê? Deixar de trabalhar para cuidar da minha filha. É para eu fazer o quê? É quando então o pai acabou metendo documento rápido na creche, ali perto ali na Polana, perto de Igreja Católica, Santo Antônio, quando vai para a presidência, ali tem aquela igreja ali. Então, tinha a creche dos serviços dele. Então, é aí que comecei a sentir já alívio, porque eu aí já sabia que pelo menos a criança estará em boas mãos. Não porque a minha prima não cuidava de bebê, mas era a idade, ela ainda era menor também, tinha por aí seus 14 anos, tá já perceber. E a minha tia era camponesa, ela trabalhava na machamba na cidade da Matola, então ela não tinha tempo de estar ali cuidar da netinha. Então, quando entrou já na creche, é quando então ali eu senti alívio. Mas ok, outra situação. O amigo o colega, aliás, do meu esposo, ele também já tinha namorada que fazia pressão também para vir ficar ali, porque o Francisco já está ali com Joana, com a esposa, então, por que eu também não posso vir ficar ali? Então, o meu marido viu que as coisas já não haviam de correr bem. Então, tivemos que nos mudar para Mavalane, em casa do irmão dele, mais velho. Aí a situação já foi outra, complicada, porque nós já tínhamos que sair ali com o nosso bebê de madrugada para irmos deixar na creche e depois eu voltar no serviço. Isso a pé, porque não havia chapas nessa altura, minha filha. Não havia chave. E aquelas madrugadas não faziam bem à criança, como ela eh, já havia sido detectado ou diagnosticado o bronquite. Então, a doença piorou, porque à tarde também eu saía às 17, dali para ir pegar a criança na Polana. Está a ver, sair dali da primeira conservadora a pé, fazer corta-matos para a Polana, levar bebê nas costas. Não há transporte, mas bombos iam cheios. Você tinha que suportar fila para um único machibombo para aeroporto. Então, eu preferia fazer os meus cortamatos ali e tudo mais com o bebê nas costas. Chegava lá, já à noite, apanhava aquela corrente. E eu já havia sido instruída que bebê não podia apanhar corrente. Mas como fazer para bebê não apanhar corrente? Não tinha como. Chegar lá à casa de outra pessoa é casa de outra pessoa. Chegar lá, deixar bebê, se calhar aquela noite, ter que ir à fontenária para ir carregar a água, encher tambor de água, fazer jantar, para de madrugada novamente. Então, ali, na verdade, o que
acontecia, era aquela coisa de, não, porque Francisco casou com Branca, porque não sei quanto, mas eu não tinha nada de Branca, só porque tinha que ir, tinha que ir Trabalhar trabalhar, assim. estás a perceber? Então, quanto Sim. a essas coisas superficiais, né, sei lá, é superstição, era aquela coisa de não, porque a criança quer nome, porque tem que ser dado nome, não sei o quê, temos que ir, temos que seguir tradição. Na verdade, eu, nessa altura, não era adventista do sétimo dia. Pertencia a uma outra religião que não havia muita rigidez, posso dizer assim, é você aceitar ir ao curandeiro para poder saber o nome da criança. Então, eu expliquei ao meu esposo que está a acontecer isto, que a criança tem que ter nome da família, não sei o que, tem que ter nome tradicional. Então, ele disse, vamos fazer o quê? Só podemos nos submeter a isso. Então, a única coisa, nós dissemos que nós não conhecemos nenhuma pessoa que pode nos indicar. Então, lá, o irmão mais velho do meu marido, que é considerado sogro, não é? Com a esposa dele, que é considerado sogra, porque os nossos pais já haviam falecido, os pais do meu marido, nesse caso, haviam falecido. Então, nos levaram a um senhor e lá pronto, ele disse, não, tem que ter nome X, que era nome da minha sogra. Mas, na verdade, nós já tínhamos dado o nome da minha sogra. A minha filha chama-se Carlota, é Carlota Carlota, Flávia. sim. Carlota é o nome da minha sogra. Minha sogra é Carlota Machel, é da família Machel. Então, mas diziam eles que tinha que ser um outro nome, não sei quanto. Pronto, ficamos nessa. Então, quanto a outro assunto, porque a criança tem não sei o que, não chegamos não cheguei de enfrentar esse assunto, não cheguei de enfrentar. Se é que falavam, só poderia ser, talvez, na minha ausência, não me dizerem assim, não me falarem assim diretamente. Também porque pode ser, porque a primeira filha do meu cunhado, que segue o meu marido, o meu cunhado que segue o meu marido, ele teve esposa antes do meu marido. Meu marido casou muito tarde, porque ele sempre quis estudar e não sei o que, tudo mais. E foi se formar fora, através do serviço dele. Então, a primeira filha do meu cunhado também passou a mesma situação. Deram o nome da minha sogra, também é Carlota, também. Então, teve a mesma situação de crescer assim, magrinho, teve esses problemas de pneumonia também. Então, talvez, pode ser que, quando eu tive a minha filha, então, como já sabiam que a outra também passou da mesma situação, porque a minha primeira concunhada, que é nossa sogra, nesse caso, né, ela só tinha rapazes, não tinha uma menina, só tinha rapazes. Então, acho que a experiência foi outra de nós que tivemos meninas. Então, eu acredito que não chegou-se de se pensar umas outras coisas que as pessoas costumam dizer. Outros dizem que é porque manteram relações antes daqueles meses, é por isso que a criança fica assim, não Besta sei qual. magra. Graças a Deus não cheguei de passar dessa situação. Ok, ok. Bem, é, Bem, diz graças a Deus, é mesmo graças a Deus, porque às vezes esses comentários que as pessoas fazem sobre, enfim, sobre
as escolhas que nós tomamos como pais ou não, sobre os comentários, por vezes acabam não sendo bons, não é? E nós acabamos, às vezes, não gostando, mas temos que aprender a lidar com isso, porque, pronto, gostamos de comentar, não é? Gostamos de falar, gostamos de dar opinião, e depois, outra coisa também que às vezes nós não percebemos, não é? Que cada caso é um caso. O que aconteceu com fulano X pode não ser igual ou com o que vai acontecer com o fulano Y, ou como um vai agir, não quer dizer que o outro vai seguir a mesma ideia. Estamos mesmo a caminhar para o fim, não é, da nossa conversa, mas eu estou a gostar muito de saber como é que eram as coisas naquela altura. Tem algo que eu não mencionei, mas me recordei quando a mamãe Joana falou sobre a fome de 84. Minha mãe também conta muitas histórias daquela altura. Conta muito sobre fome que havia, etc., como é que sofriam para ter comida, sobre a crise. Então, recordei-me dela. Queria, mamãe Joana, saber, não perguntei assim no começo, mas queria saber, a mamãe Joana ficou grávida logo após o casamento ou levou algum tempinho? Como é que foi? E também se ficou grávida da Mana Carlota já querendo ou foi uma surpresa, assim, porque não queria ainda naquela altura, ou sofreu também alguma pressão, não é? Para logo casar e tem que ter bebê. Então, eu queria perceber um pouco isso. Muito obrigada. Na verdade, eu me casei enquanto já estava no lar. Devido a essa situação de guerra, a família do meu marido não conseguiu ir até a minha província para ir fazer apresentação. Quando eu abordei esse assunto ao meu pai, o meu pai disse que não convém, porque a guerra era intensa. Não tinha como mesmo. Disse que não podemos fazer essa aventura, não podemos aventurar assim. Então, onde vamos dar tempo? Então, acabaram fazendo a apresentação em casa do meu irmão mais velho, que eu vivia em casa dele. E pronto, jovens são jovens, enquanto esperávamos casamento, o casamento vai se realizar quando? Porque eu dizia, "Epa, apresentação tudo bem, mesmo anelamento pode se fazer, mas já casamento, eu quero a minha mãe, quero o meu pai, porque estão vivos." Então, naquele dia, estamos à espera, a guerra não estava a dar trégua. Então, eu acabei ficar grávida, mas concretamente porque o meu esposo tinha problemas da voz, tinha problema da garganta, e ele foi submetido a uma cirurgia. Então, eu tinha que me dedicar a ele, tive que ir ficar com ele. Ele não podia falar, só escrevia. Até hoje tenho aquele caderno que ele escrevia quando chegasse ali visita, ele só podia escrever. Então, opa, naquele processo de eu cuidar ali a ele e tudo mais, então fiquei grávida. Fiquei grávida. Então, pronto, depois de estar grávida, não havia condições para casar, como eu me referi, que no casamento tinha que estarem presentes os meus pais. Então, naquela altura, nessas condições, tinha que se acompanhar a miúda para a casa do esposo, para poder dar parto enquanto está lá. A intenção foi essa, estamos a trazer a ela para dar parto aqui, depois de dar parto, pode voltar para casa, mas quem
é uma moça que depois de estar lá que vai querer voltar mesmo. Aí já não é a família dizer que não pode ir. Você sozinha é que já não quer ir, porque saindo de lá e dizer, vou esperar casamento em casa, sinceramente. Então, pronto, ficamos juntos, tivemos o meu segundo filho, que é o Edson, é quando casamos. Casamos, Edson tinha 6 meses. Então, nós fizemos pressão para casarmos naquela altura, porque o meu irmão mais velho, o Mano Bonifácio, ele estava na Rússia por 6 anos. Por isso que a minha cunhada também só ficou grávida. Exatamente segundo mês, o meu irmão estava a viajar para a Rússia. Foi ficar 5 anos na Rússia. A minha sobrinha só conheceu o pai com 5 anos. Então, nós fizemos pressão para que pudéssemos casar naquele ano 86, porque o meu irmão estaria cá de férias, vindo da União Soviética, nessa altura era chamada União Soviética. Então, aproveitamos naquele momento realizarmos o nosso casamento. Queríamos casar logo depois de estarmos juntos, mas eu pedi mesmo que o Mano Bonifácio tinha que assistir o meu casamento. Então, acabamos puxando até nessa altura, quando eu me casei. Ok. E também, desculpa, né? Querendo frisar aquilo que dizias, que cada criança é uma criança. O Edson foi diferente. Edson saiu com 3,5 kg e ele não aceitou o leite. Artificial. Leite do coisa. Ele só aceitava leite do peito. E como já morava ali perto da Adra, atrás da Adra, e eu estava com a minha irmã, né, que me segue, então ela conseguia dar uma saltada dali da Vera Adra para a primeira conservatória, é perto, trazia o menino ali, dava de mamar, voltava com o bebê em casa. Ele não chegou a aceitar tomar outro leite, a não leite do peito. Só depois é quando começou a comer papinha. Mas leite, ele não chegou a aceitar. E só para mesmo enfatizar, nessa questão de cada bebê é um bebê, eu também Exatamente. ouvia isso, as mães já a me dizer, mas como é que é possível? Por que é que dás leite artificial se tens muito leite, etc. Eu dizia a elas que a minha filha não mama bem ou não mama o suficiente, ou ela não gosta de mamar. Então, isso aconteceu no primeiro mês, no segundo, no terceiro, mas no quarto mês de vida ela passou a rejeitar o peito. Ela não mama mais, mas passou a aceitar o artificial, ou seja, aconteceu o contrário. O que é comum, não é? Pelo que dizem, é que o bebê rejeita o leite artificial. A minha não, rejeitou o leite materno e prefere o artificial. Então, cada bebê é um bebê. Não é o que nós criamos, não é o que nós desejamos, mas o que é que vamos fazer se a bebê não aceita? Temos que dar, porque é uma questão já, enfim, em algum momento podemos dizer de saúde, né? Porque interfere no peso. Mamãe Joana falou aqui que a experiência com o segundo filho, com o Edson, já foi diferente da primeira filha, nesse caso, e esteve aqui a partilhar, na verdade, os desafios da maternidade com a primeira filha. Então, eu só gostaria que, assim, em jeito de última questão, perceber como é que a mamãe Joana, como é que lidou com a situação no qual a família dizia que a mamãe era branca porque estava a trabalhar, porque mamãe era esposa, depois trabalhadora, depois se tornou mãe, e depois, vamos lá, também era dona de casa, né? Assim como contou a rotina que tinha de andar a pé, fazer longas distâncias para ir ver bebê, para ir ao trabalho, depois
regressar a casa, tem que encher tambor, tem que fazer o trabalho. Então, todo esse trabalho, e por fim tinha uma bebê que precisava de cuidados especiais, e ainda ter as pessoas a falarem, né? E, porque a mamãe era branca, porque queria estar a trabalhar. Então, queria saber se em algum momento a família pressionou a mamã para largar o trabalho e dedicar-se somente à família ou a bebê e o seu marido. E depois, como é que conseguiu ultrapassar essa situação? Contou um pouco que colocaram a Mana Carlota na creche, mas queria saber sobre a casa, porque disse que tinham se mudado para Mavalane, não é? Em casa de um Para falar cunhado. nisso. Sim, então, queria saber se por parte da família sofreu pressão por ser uma mulher trabalhadora e mãe, então se chamavam de branca porque quer emprego, etc. Se chegaram a falar que o fato de mamãe estar a trabalhar, então fazia com que, não sei, a mamãe não desse atenção à sua bebê ou ao celular, então se chegaram a pressionar mamãe para abandonar o trabalho e dedicar somente à família. Bom, na verdade, não cheguei de ter a pressão para eu deixar de trabalhar. Isso por quê? Porque eh, eram conversas com cunhadas e que outra depois vinha me informar, mas nunca quiseram me enfrentar assim, cara a cara. E como eu disse, que eu era uma pessoa calma, um pouco tímida. Eu cresci um pouco com as freiras. Então, eu aprendi muito a orar com a minha mãe, aprendi muito a orar lá nas freiras. Eu conheci a Deus antes de conhecer a Deus assim como eu conheço agora na totalidade. Mas eu já conhecia a Deus. Então, as minhas coisas, só a minha tristeza, eu só colocava Deus em primeiro lugar. E estando longe da minha mãe, não tinha possibilidade de estar com a minha mãe, como eu me referi atrás, por causa da guerra. Então, não tinha, não tinha alguém para eu partilhar com ela essa pequena experiência. Porque eu pensava, falar isso à minha tia, ela é minha tia, não é minha mãe. E não era irmã legítima da minha mãe, era prima da minha mãe. Eu, talvez, ela há de ir e criar confusão lá na família. Não dá. E eu não informei isso ao meu marido. Calei, deixei comigo. E eu orava, tinha esperança e certeza que nós havíamos de conseguir a nossa própria casinha. E, na verdade, Deus ouviu as minhas súplicas. Não demoramos muito, porque já havíamos metido o pedido de casa no APE. Então, eu tinha esperança de que um dia havíamos de conseguir. E eu também não podia deixar de trabalhar do nada. E sabes por que eu não podia deixar de trabalhar do nada? Deus sempre me respondeu aquilo que eu desejava. Eu sempre falava, porque eu ouvia os comentários do lar. Então, eu dizia, eu não posso casar antes de eu trabalhar. Eu primeiro tenho que trabalhar, depois é que vou me casar. Então, a minha tia às vezes me perguntava, mas por que tu dizes isso, Joaninha? Eu dizia, tia, é porque na escola eu estudava à noite. Na escola costumo acompanhar as conversas. Outras senhoras dizem que o marido está a dizer que não pode trabalhar. E, então eu dizia, então, se
eu casar enquanto já estou a trabalhar, o meu marido não tem como me dizer deixa de trabalhar, porque eu vou dizer, olha, me encontrou, me casou a saber que eu estou a trabalhar. E não só, eu primeiro vou perguntar a ele, vou dizer a ele, olha, eu estou a trabalhar. Depois de casar, de me deixar, eu continuar a trabalhar. Então, foi isso que eu perguntei ao meu esposo. Primeiro, eu era assim, andava sempre doente, não sei quando. Então, eu disse a ele, eu declarei a minha verdade. Eu não sou assim tão saudável. Então, hás de maturar. Segundo, eu estou a trabalhar. Será que hás de me deixar eu continuar a trabalhar? Eu disse, isso aqui temos que assinar acordo. Se achas que eu não devo, não vou continuar a trabalhar, então não vale a pena namorares comigo. Então ele disse, não tem problema, hás de continuar a trabalhar, eu vou te apoiar. Eu disse, tudo bem. Então aí eu não tinha nada que deixar de trabalhar, minha filha, por causa dos comentários das concunhadas, que eu sabia que ali eu não estava para viver toda a minha vida. Estávamos de passagem, estávamos à espera de conseguirmos a nossa casinha. E graças a Deus, um dia desse, meu marido voltou, nesse dia nem foi à escola. Voltou, chegou ali, eu estava na cozinha, estava aí a preparar jantar. Então ele só chegou ali com as chaves assim, abanou as chaves ali no meu ouvido. Disse, adivinha o que será isso aqui? Eu só disse, não Uau! acredito, porque eu já adivinhei logo. Eu disse, não acredito. Disse, é isso mesmo. Eu disse, Deus seja louvado. Está já percebido? Amém. E também queria Amém. voltar um pouco só atrás, desculpa, acerca Sem da problemas. alimentação da criança. Sabe que eu só soube, a minha filha já tinha 8 anos, quando nós voltamos de Xai-Xai, novamente para Queimaputo. A minha prima, que tratamos da irmã mais velha, é quando ela me disse, chegou aqui na minha casa, aqui mesmo onde estamos a viver. Então encontrou a Carlotinha ali, não sei. Ela levou, Carlota já tinha 8 anos. Levou, lhe pôs no colo dela, começou a lhe dar de comer. Ela ali a comer, a comer. Disse, Joana, você há de matar criança de fome. Esta aqui está a emagrecer, é fome. Ela tem preguiça de comer. Eu disse, mas mano, uma criança de 8 anos, não. Disse, estou a te dizer, minha filha, tem preguiça. Porque a minha irmã também, o primeiro filho dela, era assim, era preguiçoso, tinha preguiça de comer. Disse, é preguiça de comer. Uma vez a outra, tens que ter paciência de dar a ela de comer. Dar, sim, Tá dar a vendo? comer. Então, para dizer que uma criança mesmo, cada criança é criança. Hum. Cada criança é criança. Não podemos fazer comparação Comparações, sim. aqui no meio. Exatamente. E foi assim. Ok, ok. Muito obrigada, mamãe Joana. Bem, também quero comentar algo, na verdade, mais uma semelhança, calhar não tão fiel, mas é uma semelhança que eu não quero deixar de mencionar. A mamãe Joana disse que, pronto, casou-se, não é? Ok, casou-se já estando no lar. Não sei se usei a palavra ou a frase correta, porque na altura a guerra estava intensa. Eu e o meu marido, decidimos que iríamos noivar, já tínhamos feito assim a apresentação na minha casa. Bem, nós somos da Beira, estávamos aqui, então decidimos que iríamos nos casar, mas antes queríamos noivar. Mas também naquela altura, o conflito ali na Zona Centro também estava intenso. Então, com Exatamente. isso, se nós não, enfim, tínhamos a hipótese de adiar o noivado, já tínhamos marcado antes, tínhamos a hipótese de adiar o noivado e esperar que a situação ficasse calma para que nós pudéssemos viajar para a Beira e acontecer o noivado, ou então
meu namorado, né, na altura, ele disse, não, nós não sabemos quando é que a guerra vai terminar, então o que vamos fazer é o quê? Vamos deixar as famílias lá na beira realizarem o noivado sem nós. E depois de acontecer, aqui em Maputo, como estamos aqui com os padrinhos e alguns amigos, então vamos convidá-los e vamos fazer um almoço só para, enfim, só para aquele simbolismo, porque nós não vamos poder estar na beira, né, com toda essa situação, e depois temos também as despesas do noivado, então não paramos. Então eu disse, não vamos adiar para algo que a gente não sabe quando é que vai acabar, porque o tempo vai passar e nós não vamos noivar. Então, nós também, os familiares na beira aceitaram, então nós tivemos um noivado assim, a família realizou na beira, lá entre eles, a família do meu marido e a minha família, e aqui em Maputo nós só realizamos o almoço, que a mamãe também estava naquele Exatamente. almoço. Sim, então acabamos também fazendo. Então, notei aqui um pouco de semelhança, né? Guerra estava intensa, tínhamos planos, então não paramos e fomos. Pronto, então, mamãe, eu vou pedir para deixar, não é um conselho, nós estamos a realizar essas sessões de conversas com mães, que é para partilhar experiências sobre a maternidade. Então, hoje nós estivemos aqui a partilhar um pouco sobre os desafios da maternidade, não é? Então, a mamãe Joana contou muito bem como é que foi a sua experiência com os seus filhos, vamos assim dizer, né? Incluindo o segundo. Então, vou pedir para que a mamã deixe algumas palavras, algumas considerações, não é? Pode ser conselhos, enfim, para as mamães que vão ou estão a nos assistir antes de nós fecharmos o programa. Muito obrigada. Também queria uma coisa que eu não posso deixar de dizer, né? Que eu fiquei um ano sem gozar férias. Naquela altura, eram muito rigorosos nessa questão de férias, de faltas, aliás, porque eu tinha que cuidar da minha filha, como eu disse que ela sofria de bronquite. Eu ficava de baixa, sempre. Então, apesar de ter atestado médico, ter justificações, estás a perceber, mas disseram que eu havia ultrapassado, as faltas foram demais. Então, eu um ano não gozei férias, só me deram 7 dias, aqueles que vinham plasmados no estatuto, né? Eu disse, muito bem, não tem problema. Eu, se for, vou ficar sempre sem gozar férias. Não há problemas, não vou abandonar o serviço, mas também não vou deixar de cuidar da minha filha, a minha princesinha, a minha primeira filha. Então, eu sempre me dediquei a ela, assim como me dediquei aos outros. Na verdade, a experiência da maternidade, epa, é esperar tudo, não é? Há aquelas crianças que não adoecem muito, mas há aquelas crianças que estão sempre doentes, e principalmente quando já são 2, 3 crianças, 4, para cuidar delas todas, não é assim tão fácil. A minha experiência, eu acho que deve ser diferente de outras mães, porque eu, mesmo ainda vivo, meu marido, posso dizer que comecei, não sei se Deus estava a me preparar, que eu havia de ser uma mãe que viria cuidar dos meus filhos sozinho. Porque mesmo o pai ainda em vida, ele não trabalhava aqui, trabalhava fora. Quando tivemos a Carlota, ficamos pouco tempo depois, graças a Deus, porque foi depois de termos conseguido a nossa casa, logo, segundo mês, ele foi nomeado diretor da migração Eressano Garcia.
com guerra, ele não poderia vir sempre. Fiquei grávida do Edson, fiquei sozinha, mas pronto. A minha mãe acabou conseguindo vir, ficar comigo, já era uma companhia. A minha irmã também, mais nova, veio ficar comigo. Então, posso dizer que foi tudo bem, porque quando tive Edson, já estava com a mamãe ali em casa, estava com a minha irmã. Mas o meu marido estava lá, era São Garcia. Quando volta de Eressano Garcia, volta porque já tinha nomeação em Xai-Xai. Veja lá só que eu consegui transferência para Xai-Xai e eu fiquei lá em Xai-Xai, ele logo volta para aqui, Maputo, numa formação de 1 ano. Fiquei sozinha lá com as crianças lá em Xai-Xai. Quando volta para Xai-Xai, já tinha que ir para a Alemanha, por 2 anos na Alemanha. Eu com os meus filhos lá. Ele era viajante em casa, era hóspede em casa. Voltamos de Xai-Xai para aqui, ficamos um tempinho, transferência para Quelimane, diretor da migração em Quelimane. Quando volta para aqui, já tem transferência para Tete. Naquele momento, eu fiquei grávida da Miriam. Da grávida da Miriam, depois ela perdeu vida. Tá vendo? Eu não gozei, não tive aquele gozo de estar com meu marido. Mas ele era aquele marido que estava ausente, mas presente ao mesmo tempo. Porque aonde ela estivesse, mesmo quando estava lá na Alemanha, eu em Xai-Xai, mas ele ligava, semanalmente ele ligava. Fim da semana, ele ligava. Nessa altura eu estava grávida do Dercy, tá vendo? Então, foi muito difícil, mas mesmo assim eu cuidei dos meus filhos com todo o carinho. Mas eu tive mesmo histórias assim, uma pressão tal que é difícil, você precisa. Eu até hoje, eu admiro, mas como é que eu consegui? Porque eu era uma pessoa calma, acanhada, frágil. Era uma pessoa mesmo frágil. Cresci mimada com os meus pais, não porque me deram mimos, porque pronto, mas porque eu cresci assim, doente, estás a ver? Então eu tinha aquela atenção, mas ao mesmo tempo eu tive que sair de casa nas mãos dos meus pais para estar em casa da minha tia. É diferente estar na sua própria casa, da sua mãe, estar em casa da tia. Não porque a minha tia me maltratava, não. Ela não me maltratava. Mas pronto, sempre aquela pequena diferença. Ela não mostrava diferença, nem tão pouco. Mas eu, sim, posso dizer que eu é que às vezes me colocava, né? Eu sabia que não era filha da minha tia, né? Aquele amor da mãe, sempre eu sentia falta do carinho da minha mãe, mas a minha tia era muito carinhosa comigo, muito mesmo. Até acabou dando uma das filhas para eu dar o meu nome, por ter cuidado dos meus primos, enquanto eu também era criança. Então, o que eu posso dizer é que temos que cuidar dos nossos filhos com todo o carinho. Na verdade, o carinho começa quando você ainda está distante. Tem que ter carinho, porque tem que saber como dormir. Não pode, há momentos que já não pode dormir de barriga, há momentos que não pode fazer isso, não pode ficar, não pode. Pronto, eu até posso dizer, porque quando eu fiquei grávida desses dois, Edson e Carlota, eu ainda não era adventista. Eu ainda assistia filmes, mas eu sabia que não posso assistir esses filmes assim enquanto estou grávida. Estás a perceber? Então, há certas coisas que uma mãe tem que se abster quando está grávida, não é? Tem que procurar dormir
um pouco cedo. E aqueles conselhos todos que até no hospital também dão. E agora, né, como adventista do sétimo dia, né, já tem vários livros que vocês lêem. Sabemos que você tem que cantar, tem que orar com o menino ou com a menina ali na barriga, tudo mais. Então, uma mãe, na verdade, não é fácil ser uma mãe. Não é fácil, não é fácil, principalmente quando você é trabalhadora, não é fácil, não é fácil. Então, temos que amar os nossos filhos, sabermos diferenciar. Um filho que chora muito, há outro que não chora, há aquele que mama muito, há aquele que não mama. Então, você tem que procurar perceber, principalmente antes de saber falar, não é? Você tem que prestar muita atenção. A atenção tem que ser maior no bebê, porque tem que saber que agora está chorando porque está com fome. Não, essa maneira de chorar já não é de fome. Alguma coisa está a acontecer. Tem que acompanhar também os movimentos do bebê quando chora. E quando chora assim é porque são cólicas. E tem que acompanhar todos os movimentos. Por exemplo, quando chora a mexer nos ouvidos ou num dos ouvidos, você tem que perceber que a criança está com dor do ouvido. Por exemplo, o Dercio sofreu muito de ouvido. Fiquei de baixa com ele por causa do ouvido. Carlota, fiquei de baixa com ele, ficava de baixa por causa do bronquite. Edson, fiquei de baixa com ele por causa da respiração. Teve problema de respiração, depois sofreu uma cirurgia. E não, você tem que perceber os movimentos da criança, onde é que está a tocar quando ela está a chorar, para poder prestar atenção. Não é? Quando são cólicas, faz aquele movimento de querer se dobrar. Então, você tem que perceber qual é a posição do bebê que deve tomar para poder se acalmar. Isso tudo é com mãe. E você acaba ganhando experiência assim mesmo. Já no terceiro bebê, você já tem experiência. É verdade que experiência nunca chega a ser uma experiência total. Porque tem várias doenças. A doença que pode atacar o bebê, você, mesmo com a sua experiência, não conseguir perceber, mas o que está acontecendo com a criança. Por exemplo, a minha última filha, a Miriam era nervosismo. Eu tinha que eu tive que abrir com uma enfermeira aqui no Alto Maé. Então eu expliquei, eu perdi o meu marido enquanto eu estava grávida. E então estava quase a ter bebê. Miriam, no dia que nasceu, o meu marido estava a fazer um mês de falecido. Então, naquele momento, por causa do meu estado de gravidez avançado, na medida que eu queria chorar, me libertar, nós aprendemos que chorar é bom porque você se liberta. As mamanas que estavam comigo, família, diziam não pode chorar porque você está grávida, você está quase a ter bebê, não sei. E aquilo não chorar, aquilo estava caindo dentro do bebê. Ao contrário, estava a prejudicar o bebê por não chorar como eu desejava chorar, porque eu precisava de explodir, chorar, mas diziam que já chega. Então, Miriam começou a ter problemas sérios de nervosismo quando chorasse, corria de um lado para o outro a chorar. Então, aquela médica, aquela enfermeira disse que não, tens que levar a criança para um psicólogo. Então, ela me deu guia de transferência para ir no hospital central para ela poder ser acompanhada com uma psicóloga. Acompanhamento foi para ela e foi para mim também. Então, por isso que eu estou a dizer que a experiência, na verdade, não se esgota, porque cada criança é uma criança. Uma criança, sim. Então, em poucas palavras, é isso que eu gostaria de dizer.
amemos os nossos filhos, tenhamos cuidado e tenhamos muita atenção. Muito obrigada, mamã. Muito obrigada por ter aceitado partilhar os desafios da maternidade conosco. Agora estava aqui a recordar que a mamãe, agora que falou um pouco da Miriam, na verdade acabou falando dos 4 filhos, da Ana Carlota, Mano Edson, Bonifácio e da Miriam. E a Miriam hoje é psicóloga em clínica, não? Não me engano. Ela fez psicologia clínica. Sim, sim, estava aqui a me recordar. Então, muito obrigada. Nós fizemos assim o nosso programa. Quero recordar ao querido internauta para se inscrever na nossa página de MTV, o Grande Mídia TV, no YouTube, e deixar lá o seu like. E também não perca a próxima edição do nosso programa Empreendedorismo Jovem, e estará a cargo do Cleófas Viagem com um convidado, José Manuel. Boa noite e até o próximo ou a próxima edição do GM Podcast. Tchau, tchau. Muito obrigada, agradeço bastante. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.